Olá, pessoas empreendedoras LGBTQIAPN+, do Brasil e do mundo! Vamos começar esse programa que é um incrível projeto desenvolvido em parceria entre a Agência de Ideias Inhaí e Amstel, uma das marcas que acredita em todas as formas de diversidade e vem apoiando constantemente a nossa comunidade. A rede social faz parte das nossas vidas. Quem aqui não tem pelo menos uma rede social? Elas são uma ferramenta extremamente importante para a divulgação de produtos. Isso se deve ao fato de que elas têm um alcance significativo e permitem que a mensagem seja vista por um grande número de pessoas em todo o mundo. Além disso, as redes sociais permitem que os anunciantes segmentem seus públicos com base em interesses, comportamentos e outras características demográficas. Outra vantagem das redes sociais é a capacidade de se engajar diretamente com a comunidade LGBT. Isso permite que os anunciantes recebam feedback direto sobre o produto e criem relacionamentos com o público. Esse engajamento também permite que as empresas construam uma marca mais autêntica e conectada com a comunidade. Para falar de rede social, comunicação, engajamento, como é que a gente comunica os nossos projetos, nós que somos pessoas empreendedoras e a gente tem que ficar o tempo inteiro pensando como é que a gente divulga o nosso negócio, como é que a gente conta a história do nosso negócio, nada melhor do que essa convidada que a gente vai chamar agora aqui no nosso telão. Samantha Almeida, vencedora na categoria profissional de inovação do Prêmio Caboré do ano de 2021, o mais importante do mercado publicitário brasileiro, uma das principais lideranças de comunicação, inovação e criatividade do país. Ela é diretora de Diversidade e Inovação. Representante do Brasil no Júri de Cannes 2021, na categoria Entretenimento, e no ano de 2023 está sendo presidente de júri do Cannes Lions e única brasileira da lista. É muita honra receber ela aqui no Negócios de Orgulho. Samantha Almeida, apareça no nosso telão. Olha aí, fashionista, minha amiga querida, que honra que esse programa tem em ter você aqui com a gente. Ai, Raquel, todo mundo que está ouvindo. Gente, que honra imensa a minha estar aqui com você. Gente, obrigado por essa introdução chiquíssima. Ficou muito mais legal quando você fala. Ai, adorei, gente. Obrigada pelo convite. Sá, a gente estava aqui conversando no estúdio justamente sobre isso. É um desafio muito grande para pessoas que são empreendedoras LGBTs, levando em consideração que grande parte das pessoas estão começando os seus negócios, então não tem equipe de comunicação, não tem equipe especializada nesse lugar, mas como é que essas pessoas que empreendem e que têm esse desafio de tem que sentar e construir uma estratégia de comunicação, como é que essas pessoas podem estudar, descobrir caminhos autônomos para desenvolver uma estratégia e poder seguir em frente com seus negócios, comunicando os seus negócios? Você, como uma intraempreendedora, você como uma pessoa que também constrói rede social, porque você é uma personalidade das redes, como é que você traz para a gente aqui dicas com uma contribuição aí de como as pessoas podem se organizar em relação aos seus negócios e à comunicação? Tá bom, essa pergunta é bom que você começou a pergunta pelo lado certo, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar que gerenciar redes é um trabalho. Então, além do que você faz, o produto, o serviço, aquilo que você entrega para o seu consumidor, gerenciar as redes e pensar no plano, na jornada dessa comunicação, desse conteúdo, aonde ele vai estar, como é que ele vai ser apresentado, também é um trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é construção de um conceito. Sabe? Seja que conceito, quem é você? Sabe a máxima do olhe para si mesmo, se entenda, entenda quem é você, obviamente, enquanto produto e serviço, enquanto negócio, o que você entrega para as pessoas. Essa é a primeira coisa que você vai definir, porque definindo isso, aí sim você vai pensar que tem o relacionamento, tem as postagens, tem respostas que você precisa dar quando você recebe perguntas, tem os inbox, que eles não ficam óbvios ali na timeline, tem muita coisa. Para isso, a primeira coisa é não desperdice energia estando em todos os lugares. Sabe aquela coisa caótica? Não, eu preciso ter várias redes, estar em vários sites, estar em vários lugares, fazer várias collabs, fazer um monte de coisa. Não. Foco, energia, escolha onde você precisa estar. E aí pergunta, mas como é que eu sei onde eu preciso estar?
Você precisa estar onde o seu público consumidor está. Muito menos do que é relevante para mim, mas o que é relevante para quem eu atendo, o que é relevante para as pessoas que vão poder me consumir. Essa resposta é fundamental. Porque muitas vezes a gente não olha assim e fala: nossa, que estranho, uma pessoa que presta esse serviço fazendo dancinha nessa plataforma? Que esquisito. Pois é, essa sensação de eu não é sobre o eu, não é sobre o que me interessa apenas, mas é principalmente o que interessa para quem eu estou entregando. E aí, se eu puder dar uma segunda dica bem rapidinha, é que suas redes podem até ampliar o que você faz, até deixar mais bonito quem você é, mas não podem mentir sobre isso. Quer entrar nelas? Quem entrar, quem olhar, tem que reconhecer qual é a tua proposta. Tem que entender assim, o que que você faz, quem você é, tem que saber, tem que literalmente identificar que aquilo que você vende é verdade, é honesto, tem identidade e, no caso, menos é mais, mas é mais trabalho, mais cuidado e com mais profundidade. Perfeita, Samantha. A gente está aqui com o Will, que é um empreendedor negro LGBT da moda, e você tem o seu produto. Como é que você vê esse lado do trabalho nas redes sociais, esse lado na comunicação? Você tem uma eficiência nisso. Concordo plenamente com o que a Samantha falou, né? A gente tem que saber onde o nosso produto deve estar e onde esse nosso público consumidor está, né? É basicamente fazer essa procura e entender a minha demanda, né? Senão vira aquele caos, está em todas as plataformas, está em todas as redes sociais e pensando, né, no empreendedorismo preto, periférico, LGBTQIAP+, vai se tornar um limbo, porque a gente vai se sobrecarregar e nada vai sair, né? Então esse filtro é bastante importante. É importante estar né, em todos os lugares, mas principalmente onde o seu público está. Então, esse filtro ele é bastante importante, concordo. Nani, você reconhece isso que a Samantha traz, de que é um segundo trabalho, é um outro trabalho dentro do empreendedorismo? Você vê essa vertente que a Samantha pontua? Com certeza. Primeiro que a realidade principal do que vocês estão trazendo é que a gente, quanto empreendedores LGBTQIA+, a gente primeiro se torna a equipe, né? O que a gente chama de equipe, que é quando a gente faz de tudo um pouco dentro da empresa. E a comunicação, o marketing é uma das funções, se não a mais importante dentro de uma empresa, porque quem não é visto não é lembrado. Então, se a gente não consegue comunicar de forma objetiva, sincera, né, para o nosso público, a gente se perde. Então, é de fato importante entender qual é a rede social ideal para o seu negócio, qual é a comunicação que você vai levar e a verdade que você vai entregar. Porque também falar daquilo que você não faz ideia, justamente se torna muito superficial. Então, é importante entender e abraçar aquilo que você propõe dentro do seu negócio e da sua rede social. Sal, uma última pergunta aqui para a gente fechar a sua brilhante participação. Para algumas pessoas, a única forma de ser visto é nas redes sociais, é no universo digital, sobretudo para empreendedores LGBTs que, em geral, não têm grandes capitais de investimento em torno de comunicação. Então, como é que você observa esse lugar de rede social como oportunidade de negócio? A primeira coisa é que serve para todo mundo, tá? Hoje, a gente precisa existir nos 2 universos, tanto no físico, quando o produto que você prometeu chega para as pessoas, quando o serviço que você entregou é recomendado. Mas a pergunta é: recomendado aonde? Aonde as pessoas vão poder se relacionar imageticamente com aquilo que você faz? Serve para todo mundo, para pequenas e para imensas empresas. As redes não servem só no lugar de aparecer, mas servem no lugar de se relacionar. E eu acho que essa é um pouco da resposta. Muitas vezes a gente fica muito ansioso em ter muitos seguidores, em estar em todo lugar, em crescer a base, ter muito engajamento, mas a verdade é que o que faz o negócio são aquelas pessoas que compram o seu produto, recomendam, voltam para comprar de novo, recomendam para os amigos que fazem uma rede. É sobre rede mesmo. Então, construa a sua comunidade, construa pessoas que estão com você, não só por um momento, compra um produto e desaparecem, mas construa relacionamento de médio e longo prazo. Eu, como trabalhei muito tempo com produto, eu sempre dizia, é mais fácil
E é mais importante a gente conquistar um consumidor e manter ele na jornada dele com você no longo prazo, do que ficar o tempo inteiro precisando conquistar novos consumidores. Novos consumidores são ótimos, aqueles que ficam melhores ainda. Então, se é para começar, comece nem que seja pequeno, mas com uma rede forte, engajada, se relacionando, não deixe para depois para responder, né? Porque eu preciso postar muito, falar muito, mas se relacionar muito importa. É verdade. E eu faço aqui uma complementação ao que a Samantha disse, porque sim, o engajamento da rede social precisa ser correspondente ao engajamento de pessoa para pessoa. Ainda são pessoas, né? Ainda estamos falando de pessoas. Samantha, muito obrigada pela sua participação. O Negócios de Orgulho tem muito orgulho de ter você aqui. E obrigada pela contribuição. Tenho certeza que essa mensagem breve, porém extremamente concisa e bem colocada, vai chegar para muitas pessoas e vai fazer com que a gente contribua um pouco mais na trajetória de alguns empreendedores. Muito obrigada, um super beijo. Beijo, meu amor. E posso fazer uma última diquinha importante? Por favor. Aproveitem os amigos, aproveitem as collabs. Por exemplo, hoje aqui, tudo que vocês estão vendo são de empreendedores LGBTs. Então, toda oportunidade é oportunidade de não só a gente divulgar, mas suportar, dar apoio aos nossos amigos. É na prática que a coisa acontece, né? É na prática que se resolve. Então, consumam, divulgam, apoiem os amigos. Terminamos mais um capítulo e espero que as dicas, conteúdos e ferramentas que estamos apresentando aqui lhe ajudem em sua jornada empreendedora. Continue nos acompanhando.